Já posso falar. Né? Que assim, o que uma paciente que tem endometriose que engravidou deve esperar? Quais são os principais riscos de alteração do pré-natal que ela corre? Talvez a gente pudesse dividir em trimestres, né? No primeiro... Os obstetras têm essa mania de dividir as coisas em trimestres. Né? Não, o que acontece, por tudo que a gente já falou aqui, a endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica, certo? Então, ela tem consequências impactantes na decídua e na placentação, além de na qualidade do óvulo, que a doutora Dani acabou de falar. Mas, além disso, a decídua, né, aquela região ali no útero que vai recepcionar esse embrião, né? Essa decídua de quem tem endometriose, acredita-se que é uma decídua que tenha mais inflamação, problemas em relação à angiogênese, que é a formação de vasos, problemas imunológicos. Então, tudo isso pode impactar em várias coisas. Vamos dividir, né? A primeira delas é a implantação. Então, as pacientes com endometriose têm maior risco de abortamento, né? Com adenomiose e com endometriose, né? Estatisticamente, isso já foi comprovado por trabalhos robustos, né? Existe maior chance de abortamento mesmo que você tenha um embriãozinho euploide, né? Você tem maior chance de gravidez ectópica se ela tem uma distorção da arquitetura da trompa. E as pacientes que têm uma endometriose até num grau leve, elas podem ter essa consequência do primeiro trimestre. Então, os trabalhos às vezes dividem pra gente o grau da endometriose também, o subtipo da endometriose. Se ela é mais leve ou se ela tem um acometimento mais grave, né? Então, desde a endometriose mais leve, pode haver esse aumento de risco de abortamento e de gravidez ectópica também. Mas não é só isso. Então, por conta de impacto na placentação também, o que seria a placentação? É a formação da placenta, que é o órgão que vai nutrir o bebê, passar nutrientes, passar oxigênio. E por conta de tudo isso que a gente já falou, de imunomodulação, angiogênese, inflamação, a placenta também, ela pode ter consequências e se formar de maneira inadequada. Então, a gente sabe que a placenta, ela se forma em duas ondas, que a gente chama de invasão trofoblástica, né? Esse nome difícil quer dizer que os vasinhos ali do útero têm que encontrar os vasinhos da placenta, e isso acontece numa dança maravilhosa feita por Papai do Céu em duas ondas. A primeira termina com 16 semanas, a segunda termina com 24 semanas, e as pacientes com endometriose podem ter um impacto nessa placentação. Por isso, estatisticamente, essa paciente portadora de endometriose tem mais chances de ter pré-eclâmpsia na gravidez, que a pré-eclâmpsia, a origem da pré-eclâmpsia é a placentação, né? A pré-eclâmpsia é a pressão alta da gravidez, que atinge aproximadamente 7% das mulheres, mas ela é potencialmente muito grave para a mãe e para o bebê. Ela leva a vida de mais de 500 mil bebês ao ano no mundo inteiro, né? E de vidas maternas também. 70 mil mulheres perdem a vida no ano por pré-eclâmpsia, então é uma coisa muito séria. Então, as pacientes com endometriose têm esse maior risco de pré-eclâmpsia também. De placenta prévia, que é quando a placenta ela se localiza em cima do colo do útero. Isso pode acarretar algumas consequências na gravidez, como sangramentos, prematuridade, que é a principal causa de mortalidade infantil. E as pacientes com endometriose também têm maior chance de prematuridade. E essas consequências que eu estou falando agora, pré-eclâmpsia, placenta prévia, prematuridade, são mais incidentes naquela endometriose que tem um grau mais grave, né? Vamos dizer assim, né? E então, olha quantas coisas, né, que podem acontecer na gravidez. E aí, além disso, maior taxa de cesárea, maior taxa de hemorragia no parto, maior taxa de internação em UTI neonatal do recém-nascido, né? Então, isso é de uma maneira geral. E, além disso, os trabalhos mostram pra gente algumas coisas que eles colocam como consequências mais raras, mas que é interessante a gente trazer aqui, que alguns focos de endometriose podem ter sangramento durante a gravidez. O nosso grande amigo Marcelo salvou a vida de uma paciente grávida com foco de sangramento no diafragma, o diagnóstico é tão difícil, né? Imagina na gravidez com a questão de limitação de exames de imagem e tudo isso. E também
rotura uterina, porque existe uma fragilidade da parede uterina em pacientes com endometriose mais grave, e aí você pode inclusive ter rotura uterina, que é quando esse útero abre mesmo, e é muito grave para a mamãe e para o bebê. Então olha quantas coisas, né?